Fala, guerreiros, hoje nós vamos fazer uma pequena e breve revisão sobre o conteúdo do sétimo ano. O conteúdo do sétimo ano começa ali ao fim da Idade Média, quando está surgindo na Europa o renascimento urbano. Começa a ressurgir as cidades que foram devastadas e sumiram após o fim do Império Romano. As cidades acabaram sendo extintas e no lugar vieram grandes propriedades rurais. Aos poucos foram surgindo os chamados burgos, que eram pequenas cidades onde os comerciantes comercializavam de todo tipo de mercadoria. É desses burgos que vai derivar a palavra burgueses, que vai significar todo tipo de comerciante, principalmente os grandes e ricos comerciantes. Os burgueses, tentando buscar um status social, passam a patrocinar cientistas e artistas na busca aí de aperfeiçoamentos tecnológicos. E isso vai surgir então o renascimento cultural. O renascimento cultural é um marco da história, principalmente da Europa, começa na Península Itálica, onde surge diversos artistas como Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Michelangelo, Rafael Sanzio e Donatello. Isso aí pelas voltas dos anos 1300, 1400 e 1500, os chamados 300, 400 e 500. Na literatura surgem nomes que até hoje são conclamados como grandes literários. É o caso de Shakespeare, Camões e Miguel de Cervantes. Deixa eu ver. Nesse contexto também surge aí críticas à hegemonia da Igreja Católica. Martinho Lutero, João Calvino, Henrique VIII começam a questionar aí grandes dogmas da Igreja Católica na chamada Reforma Protestante. E em Revide, a Igreja Católica faz o que nós chamamos de Contra-Reforma. É na Contra-Reforma que surge a Ordem dos Jesuítas e também o concílio chamado Concílio de Trento, a reunião entre os bispos para decidir dogmas da Igreja Católica. Ainda nesse contexto, Portugal e Espanha se rivalizam nas chamadas grandes navegações. Os dois países, impedidos de comercializar diretamente com as Índias por especiarias, acabam buscando novas rotas. Essas novas rotas acabam originando as chamadas descobertas da América. Tanto Portugal como Espanha vão chegar à América e depois de um grande debate no chamado Tratado de Tordesilhas vão acabar dividindo essas novas descobertas entre os dois países. Na América, antes dos europeus chegarem, existiam grandes tribos indígenas como os astecas ao sul do México e os incas na América Andina, além de várias tribos no território que hoje é o Brasil. Na África, grandes reinos surgem nos chamados Reinos de Sahel. Sahel era uma faixa de terra abaixo do deserto do Saara, onde tinha muito sal e muito ouro. Essas civilizações aí eram muito conhecidas por suas riquezas. Os principais reinos foram os reinos de Gana e Mali. Além dos povos do reino de Israel, ainda tínhamos os povos iorubás e o reino de Congo, isso tudo acontecendo na África. Após a descoberta do Brasil, nós temos aí uma situação de que nós chamamos colonização portuguesa. Os portugueses começam a colonizar o Brasil, a princípio com uma atividade extrativista, a retirada do pau-brasil e posteriormente com o ciclo econômico do açúcar. O açúcar era um produto muito importante, bastante caro e que vai girar a economia brasileira. Para a mão de obra, os portugueses escolhem aí o negro africano para ser escravo no Brasil. Os africanos eram trazidos da África para o Brasil e tratados como objeto, comercializados e utilizados aí, obrigados a trabalhar na economia açucareira. O negro africano resistiu muito à escravidão, embora muitos pensem que não, mas o negro africano lutou contra a escravidão, seja com revoltas, sejam com fugas individuais e coletivas, ou até mesmo suicídios e abortos por não aceitar a escravidão. O negro africano foi um guerreiro e lutou contra essa instituição cruel. A Igreja Católica foi a principal instituição religiosa no período colonial brasileiro, principalmente a ordem religiosa chamada Jesuítas. Os Jesuítas é uma companhia criada por Inácio Loyola que tinha o objetivo de evangelizar
Os jesuítas vêm ao Brasil evangelizar a elite portuguesa e também evangelizar os indígenas. Um dos principais objetivos dos jesuítas era fazer com que os indígenas deixassem sua religião e seguissem a religião católica. Os principais jesuítas que se destacaram no Brasil foram José de Anchieta e Manuel de Nóbrega. Após um conflito pela coroa, Portugal e Espanha acabam se unindo na chamada União Ibérica. Nesse período aí começa o que nós chamamos de expansão para o interior. Bandeirantes e outros aventureiros começam a adentrar ao Brasil. É nesse período aí que muda-se o ciclo econômico brasileiro. A cana-de-açúcar já tinha grande competitividade no exterior, estava muito barata, e aí, com a grande quantidade de ouro encontrada aí nas regiões centrais do Brasil, começa-se uma busca pelo ouro, onde vai surgir a chamada sociedade mineradora, onde vários exploradores vão buscar aí os metais preciosos, principalmente no Goiás e Minas Gerais. Basicamente é isso que nós estudamos aí durante o 7º ano. Valeu!